Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui novamente falar sobre a redação da UERJ. A redação da UERJ, que você bem sabe, vai ter um tema que é uma pergunta baseado na leitura do livro Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Aí você me fala assim, pô, Diogão, descobri que tem um filme desse livro, basta eu assistir ao filme, nem precisa ler o livro? Cara, lê o livro, depois assiste ao filme, até porque o filme tem uma adaptação, ele é baseado no livro, ele tem um grande recorte ali, ele tem um grande recorte no início e no final, talvez, e ao longo dele também, mas eu acho que o recorte do início, do final é maior e algumas partezinhas ao longo da leitura ele vai te retirando também, né? O que tira bastante da ideia do livro, beleza? Mas enfim, eu recomendo que você leia e depois assista. Mas enfim, primeira possibilidade de tema que todo mundo que leu o livro, que viu o filme também, vai entender porque eu estou falando essas quatro, na verdade, cinco possibilidades aqui. Primeira possibilidade é a seguinte: por que a sociedade vê outras pessoas como superiores, né? Isso aí tem tudo a ver com o livro, tem tudo a ver com a história do livro. São lá as crianças, adolescentes criados em Heilongjiang, aí depois eles vão até para outras instalações, tem todo um clima de mistério, um tanto quanto obscuro que vai acontecer ou deixar de acontecer com aquelas crianças e adolescentes, e depois a gente descobre que na verdade eles são criados ali, que a única forma de eles terem uma vida digna e decente foi que eles doem órgãos para pessoas da, entre aspas, sociedade civil, né? A gente vê que eles são clones de outras pessoas que eles chamam até de possíveis, digamos assim. Diante disso, eles são enxergados como inferiores, tanto que no final do livro eles vão procurar duas pessoas que trabalhavam lá em Heilongjiang, e essas duas pessoas têm meio que um asco, enxergam dois desses personagens como inferiores, ok? Essa aí é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é a seguinte: a gente observa que mesmo quando eles descobrem para que eles são criados ali, eles não se revoltam, eles não fogem, eles pouco contestam, eles só contestam num dado momento quando circula entre eles uma espécie de lenda, uma espécie de boato, que caso exista um casal e consiga provar para alguém que eles estão apaixonados de verdade, eles podem ter até um tempo juntos. Olha só isso. Eles nem buscam a dispensa de servirem para a questão da doação de órgãos. Eles buscam só um tempo juntos para depois doar órgãos, né? Diante disso, a gente poderia pensar, por que muitas pessoas se submetem ao comportamento de manada? Eles são praticamente ali uma manada, né? Tipo gado, que tem lá alguém tocando berrante para levá-los para o frigorífico, mas tá indo assim mesmo, certo? Enfim, essa é a nossa segunda possibilidade. Terceira possibilidade: será que vale a pena acreditar em certas mentiras? Muitos deles duvidavam desse boato de que poderiam ficar juntos e tal, mas era uma mentira que de certa forma os confortava. Será que você já acreditou numa mentira só para se sentir mais confortável, né? Levando em consideração o contexto político, social do país, isso tem todo um ar de verdade, tem toda uma verossimilhança, beleza? E agora pensando num tema com um viés mais objetivo, algo que foge ao que a UERJ vem fazendo nos últimos anos, falar sobre a questão da doação de órgãos. Creio eu que seria um tema mais ligado ao Enem, por exemplo, ou quem sabe até mesmo a PUC, mas não deixa de estar colocando aqui. Uma questão que eu acho que merece destaque, que eu não consegui pensar numa possibilidade de tema, é o caso Morning Day, ou, enfim, se você leu o livro, se você chegou lá no finalzinho, você está entendendo o que eu estou querendo falar. Heilongjiang e outras instituições eram locais onde essas crianças, onde esses adolescentes eram criados para depois doarem órgãos. Mas aí chegou um médico, um cientista, o tal do Morningsale, que ele começou a fazer justamente o inverso, né? Em vez de criar pessoas consideradas asquerosas, desprezadas só para doarem órgãos para outros, ele pensou em criar pessoas, digamos assim, com grandes dotes artísticos, grandes dotes intelectuais ou atléticos, né? Praticamente filhos por encomenda. Tem tudo a ver com a questão da eugenia, algo muito próprio da Segunda Guerra Mundial.
eu não consegui pensar num tema, mas eu acho que essa aí é uma discussão muito válida. Atente a esse momento da leitura, converse com seu professor de literatura, seu professor de filosofia, sociologia e história sobre isso, seu professor ou professora, obviamente, certo? E pense aí numa possibilidade de tema também. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre possibilidades de repertório para essa redação da UERJ. Eu vou fazer e já coloco aqui no canal, recomendo fortemente que você assista. Diz aí para mim de onde você é do Rio, qual carreira você quer tentar na UERJ. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.